Vamos começar conforme prometido. O seu Nelson Santos está aqui, a Marina Protasiewicz. Eles estão atentos, esperando as informações do Curitiba. Porque o Curitiba perdeu o jogo, perdeu o técnico. E agora? O que vai acontecer? Daniel Rodrigues vem chegando com as informações do Curitiba. Fala aí, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E não foi da maneira que o torcedor esperava a estreia do Verdão dentro da Série B do Campeonato Brasileiro da temporada 2018. Jogando fora de casa, o Verdão acabou perdendo para o Sampaio Correia pelo placar de 2-0 e de quebra teve a confirmação da demissão do técnico Sandro Forner. O Coritiba que entrou em campo com o Wilson no gol, César Benítez na lateral da direita, o Thalisson Kelvin e o Alex Alves, a dupla de zaga, e o Abner na lateral da esquerda. O Vinícius Quis, depois o Simeão, o João Paulo, o Giancarlo, o Júlio Rushi, depois o Chiquinho, o Bruno Moraes, o Pablo e depois o Ian Sassi. O time alviverde que teve 5 jogadores se estreando no jogo contra a equipe de São Luís do Maranhão. Após a derrota e apesar dessa derrota, o Verdão contou com as estreias dos jogadores recém-contratados Abner, Jean Carlos, Vinícius Quis, Bruno Moraes e Chiquinho, que entraram em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Abner fez a sua estreia como titular, já que retornou ao clube após ter feito a sua formação no Verdão e ter jogado no profissional Coxa Branca em 2015. Giancarlo, Vinícius Quis, Bruno Moraes fizeram a primeira partida com a camisa alviverde e Chiquinho entrou no segundo tempo da partida no lugar de Júlio Rushi. O Verdão busca a reabilitação amanhã. Não tem muito tempo a pensar. O técnico Sandro Forner demitido. Com isso, Tcheco vai comandar a equipe na partida diante do Atlético Goianiense. Na tarde desta segunda-feira, os jogadores fazem um único trabalho visando este compromisso contra o Dragão lá no CT da Graciosa. Daqui a pouquinho eu volto falando a respeito de ingressos, arbitragem para o jogo de amanhã e também da expectativa a respeito da procura de um novo treinador para o Verdão Coxa Branca. Legal, obrigado aí, Daniel Rodrigues, pelas informações. Aos nossos comentaristas, eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo do Curitiba pela Transamérica Pop 6,3 no sábado à noite. E olha que realmente o torcedor ficou muito preocupado com o esquema utilizado, muito preocupado com a entrevista dada. O Sandro Forner vai falar daqui a pouquinho, principalmente com a entrevista dada que ele treinou o time para fazer uma abafa, né, para ir para cima da equipe do Sampaio, etc. Não funcionou absolutamente nada. O Abner teve uma estreia, vamos dizer, um pouco discreta, o próprio Jean Carlos também, o Vinícius Quis acabou sendo substituído no primeiro tempo, também não atuou aquilo que se esperava. O jogador que mais chamou atenção, vou resumir, Chiquinho, jogador que entrou no decorrer da partida, habilidoso, perna esquerda, eu vou falar uma coisa assim bem simplória, é o cara que não tem preguiça, é o cara que atua pela esquerda, campo de ataque, ele acabou de entrar, ele já fez uma jogada com o Abner, já apareceu na esquerda fazendo cruzamento, enfim, daqui a pouco ele estava lá no campo de defesa, cortando, e é muito difícil às vezes você ver um jogador que tem essa disposição, né? Mais ou menos o cara faz aquilo que é comandado e atua naquela faixa de gramado ali, por isso que eu falei que ia colocar de uma forma bem simplória, mas foi um cara que teve, durante o tempo que ficou, não foi muito tempo, mas teve um bom aproveitamento e apareceu bem na equipe de Curitiba. No mais, resultou na demissão do técnico Sandro Forner. Pois é, mas eu acho que outro destaque que a gente pode dar também foi o Pablo, que jogou pelo lado direito, fez o mesmo papel ali que o Chiquinho, e no lado direito subia e descia. O problema era que foi mal executado. Ele estava fazendo um papel de ponta e aí ele tinha que descer para fazer a recuperação e ser zagueiro também. E não conseguiu. Então ele não tem um preparo para isso, ele não é um jogador que tem essa função, que fazia essa função durante o Campeonato Paranaense e outras competições que o Curitiba fez. Então ficou muito pressionado, foi muito utilizado dele de uma forma errada. Eu acho que nessa derrota contra o Sampaio Correia, o Curitiba principalmente perdeu porque o Sandro Forner não soube utilizar as peças que ele tinha. Ele tinha jogadores com potencial para poder vencer aquela partida, mas não soube utilizar. Como você disse, foi treinado por abafa. Que esquema é esse? Que jogador, que treinador que treina uma equipe para ir para o abafa? Não, aí tem que jogar. Desculpa te cortar, termina o jogo, acho que foi o Jean Carlos que saiu reclamando. Mas o calor é muito forte aqui, mas ia esperar o quê, filho? Não está jogando na Sibéria. Não dá, não dá. Esperar o quê? À noite, se você vai fazer um jogo, vamos voltar aqui, né, o tema simplório, se você vai fazer um jogo de correria na estreia de um campeonato,
para cima de um time que está acostumado com o clima da sua cidade. É claro que faz calor à noite lá também, isso é normal e natural. Então foi um jogo de correria, um jogo de desespero. Claro, e eles cansaram, a utilização errada, como eu já acabei de falar, a utilização errada dos jogadores foi, acho que, completamente equivocada o pensamento do Sandro Forner. E outra coisa equivocada que aconteceu foi a diretoria, se não estava contente, se achava que o Sandro Forner não dava conta, por que não demitiu ele já no fim do Paranaense? Por que já não pensou num treinador novo agora para o início? Esperou ele estrear com essa derrota para daí demitir? O senhor viu o jogo, Zé Nelson? Não, eu não vi, não. Não, o senhor não viu o jogo, não vai falar. Não viu o jogo, não vai falar, não vou falar. Agora, embasado naquilo que vocês... O senhor acompanhou o Curitiba no Campeonato Paranaense. Embasado naquilo que vocês falaram agora aqui, tem o seguinte também, né, Moura? Você estrear um time num campeonato da envergadura do Campeonato Brasileiro. Da Série B. Série B, né? Já é mais competitiva. Você colocar 5 estreantes na equipe... Mas não tinha alternativa. São reforços? São reforços? São reforços. Mas e esses reforços? Foram apresentados e têm um histórico, trazem um histórico como reforço. Claro também que o torcedor não concordou, parte da torcida não concordou com a contratação do Vinícius Quis. O Abner acaba sendo aí também uma expectativa, porque fez uma partida com o profissional do Curitiba, depois jogou fora do Brasil, está voltando, né? Tem que dar tempo ao tempo, aí até eu concordo nessa questão, né? Pelo início do campeonato, mas existia necessidade, porque o time considerado o time principal que estava no Paranaense não conseguiu agradar o torcedor também e alguns jogadores não renderam, Marcos Bozer, mas aí tem o quê? Aí tem o Benítez para substituir, quer dizer, um jogador que já passou pelo Curitiba e que não conseguiu corresponder, aí trazem o jogador de volta. Mas isso o torcedor, não somos só nós, o torcedor também acompanha e entende de futebol. Então são erros que acontecem que devem ser corrigidos. Com relação ao treinador, aquilo que a Marina colocou, existia por parte do presidente, ele foi sincero e verdadeiro após o término do Campeonato Paranaense, deu uma entrevista dizendo que ele tinha um plano de governo, ele tinha um plano de atuação como presidente e a torcida elegeu, os conselheiros, enfim, acabaram elegendo ele baseado naquele plano. E o plano dele dizia a respeito que o técnico ia ser o Sandro Forner e que eles iriam utilizar os jogadores da base. Então fizeram isso no Campeonato Paranaense. Só que agora, a ideia, segundo ele, no final do Paranaense, não era mandar embora o treinador. Só que agora já estreou com o Derró. E a história é outra também. Primeiro, como vocês colocaram aí, ele deveria ter sido demitido após o Campeonato Paranaense. Ele perdeu um Campeonato Paranaense onde o Curitiba não fez também uma boa campanha. Curitiba sagrou-se campeão do primeiro turno, se garantiu para decidir o título no segundo. Por sorte. Né? Agora, acontece o seguinte, tudo bem. Aí todos viram que o Curitiba não estava com essa bola toda para decidir um título pau a pau com quem quer que fosse, e foi com o Atlético. Agora, depois daquela última partida com o Atlético, a decisiva do campeonato, quando você vê o técnico pedir a substituição da estrela do time e ele se nega a sair e o técnico continua, e ele agora vai ter que voltar para o Curitiba porque não foi aprovado nos exames médicos do Fluminense, como é que fica? Como fica o ambiente agora? Problemas a serem resolvidos pela diretoria do Curitiba, existem pessoas lá, acredito, competentes e vão resolver essa questão. Agora, o que caiu por terra justamente foi isso, foi o argumento que foi utilizado para que o Sandro Forner fosse o treinador do Curitiba. Bom, ele é o nosso treinador, o presidente falou, porque ele conhece a categoria de base, mas eu coloquei aqui desde o início que ele não iria trabalhar só com a categoria de base, todo mundo sabia disso. Ele iria trabalhar com alguns jogadores, trabalhou sim, teve jogos no Campeonato Paranaense que tinham 6, 7, 8 jogadores da base em campo, mas tem os chamados experientes também. Será que ele estava preparado? Porque uma coisa é você vir, muitas vezes, todos nós temos isso, né? Nós seres humanos, nós temos manias, nós temos coisas, e no futebol eu vi muito disso já, que você tem aquela convicção que o que você faz é o certo, né? E eu não conheço ele e eu respeito o ser humano, mas nós estamos falando do profissional. E eu vi uma vez, quando ele passou, eu não sei o que ele ganhou até na base, acho que ele foi vice-campeão com o Curitiba, mas ele foi técnico da base do Malutron, não sei se ele conseguiu algum título com o Malutron, mas uma vez conversando, a pedido lá de um dirigente, conversando com 2
funcionários da equipe do Malutron, inclusive um era preparador físico, foi preparador físico do profissional, mas quando me recebeu foi muito orgulhoso, muito nariz empinado. Foi apenas um papo, né, de 2 atletas que foram levados lá, e o outro era um auxiliar técnico lá também, que vieram conversar comigo, e isso vindo de atletas da base, né, que o profissional em questão, o que foi demitido agora, ele, quando ele atuava pelo Malutron, ele aprovava jogadores no bobinho. Então, sabe aquela brincadeira do bobinho que tem do lado de fora, e você ficar dando toque daqui, toque dali? Diz que ele aprovava jogadores. E esses 2 funcionários, até de uma forma bem asquerosa, assim, orgulhosa, inclusive esse ex-preparador físico, falou, não, aqui nós seguimos o método dele, e esse método dele, não sei o que, é assim que funciona, não precisa colocar coletivo, não precisa fazer nada dentro de campo, porque ele já conhece, só de olhar para o jogador ali fazendo bobinho, ele já conhece. Eu tinha nada, só ouvi, falei, parabéns, né? Que continue assim, que sejam felizes assim, né? O Malutron não existe mais, né? Só que o pessoal saiu, foi uma decisão da diretoria, infelizmente, né? Porque ele poderia ter continuado ali também, né? O J. Malucelli, enfim, que realizava um trabalho legal, tirando, né, essas opiniões. Então, se ele, como profissional, atuava dessa forma, e se ele levou isso, né, na vida dele, né, essa certeza de saber tudo, quer dizer, agora está aí a experiência, né, de que realmente não dá certo. O bobinho era ele, não era quem estava no bobinho trabalhando com a bola. É brincadeira uma coisa dela. Isso é o fim da picada. Já vi coisas também. Mas isso existe muito no futebol, seu Nelson, principalmente o que eu tô dizendo, pessoas que têm uma formação e uma questão de pensamento, falam assim, não, o que eu faço é o correto. Então, eu faço e acabou. E na realidade não, a gente tem que ter humildade para aprender, né, para desenvolver, enfim, aquela coisa toda. Bom, o Curitiba tentou com ele, deu a oportunidade, não conseguiu, a vida segue, não sei se ele volta para a base do Curitiba ou não, né? Ele é um profissional, tem condições de continuar trabalhando numa outra área e a vida segue. E o Curitiba agora, eu digo assim, está no prejuízo, porque apostou errado e já inicia o Campeonato Paranaense com uma derrota. Campeonato Brasileiro, isso aí. Mas o Paranaense perdeu o título. Então, perdeu o título, já iniciou com uma derrota, fez tudo errado o Sandro Forner. Eu acho que a diretoria também tem um pensamento errado, né? Tá com um ano difícil, sem patrocínio. Ontem eu tava... Não, sábado foi o jogo, né? Sábado eu tava acompanhando o jogo do Curitiba e vi que não tem patrocínio da Caixa mais. Então já perdeu um patrocínio importantíssimo para a equipe, já está em situação financeira ruim, e aí o Coritiba ainda já demite o seu técnico. E como que você vai trazer outro? Quem que você vai trazer? O Claudinei Oliveira, segundo o seu Nelson, mas quem que vai querer vir para uma equipe que foi montada assim, desse jeito, toda desmembrada, cada um puxou alguma coisa, enfim? Na realidade, viria alguém que estivesse desempregado, né, para poder tentar. Mas assim, nós sabemos que não é fácil, o torcedor também sabe que não é fácil administrar, então a gente deseja boa sorte à diretoria do Curitiba para que possa, né, tentar reencaminhar aí essa questão. O técnico demitido, o Sandro Forner, falou em entrevista coletiva após o jogo. Fizemos, o primeiro tempo foi muito abaixo, competiu pouco, a ideia era pressionar o Sampaio um pouco mais alto, né? A gente treinou para fazer isso, queria fazer isso, infelizmente a gente não conseguiu. O time deles é um time que marca por encaixe, a gente perdeu quase todos os duelos, né? Todos os confrontos praticamente a gente não conseguia ganhar, e quando você joga esse tipo de jogo e perde todos os confrontos, você começa a ficar longe do gol. O Sampaio conseguia roubar essa bola e criar alguns problemas, até que a gente tomou o gol no final. No segundo tempo a gente voltou um pouco mais competitivo, porém com poucas chances, né? E no final a gente desorganizou um pouco, o Sampaio até poderia ter teve outras oportunidades, né? Se a gente quiser chegar em alguma coisa, tem que melhorar, não é pouco não, é muito. Olha, eu não sei, se continua mesmo, eu repito aqui, todo respeito ao ser humano, não conheço pessoalmente, estou falando do profissional, pelo que eu vi aqui, pelo que vocês viram aqui. Quer dizer, é um olhar muito vago, até na hora de dar entrevista ele tem essa dificuldade, ele não consegue olhar para frente, ele não consegue olhar para o repórter, ele olha para cima, olha para o lado, e a gente vê que ele está sem convicção daquilo que ele está falando, ou ele tem convicção, mas não consegue se expressar. Agora, imagina a dificuldade para falar com os jogadores, com aquele que já é mais experiente, com aquele que é malandro, com aquele que é mais esperto, com aquele que dá o migué, quer dizer, complica. Então, se você não tem o domínio, né, da situação, você não consegue.
Ele tem que ter a voz de comando, né? É que a gente bateu na tecla nesse último jogo da final do Paranaense. Não tirar o Kleber quando ele pediu pro Kleber sair, atestou ali que ele não tem voz ativa dentro da equipe. Ele não é o comandante da equipe. O comandante pode ser qualquer outra pessoa, menos o técnico. Então ele não fazia esse papel. E aí você vê um elenco todo, né, sei lá, destruído nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, e aí na coletiva de imprensa ele faz o que ele sempre faz, dá uma desculpa, fala muito brevemente, fala triste, fala desenganado, né? É a tal da explicação que não dá para explicar, isso aí. Agora tem o seguinte, é a tal coisa, é verdade. Você é o técnico que é colocado porque está acostumado com as equipes de base, sempre comandou as equipes de base. Aí você pega os garotos e joga no meio assim de umas cobras. O que vai acontecer? Veja assim, é normal, né? Você pegar os garotos e subir é normal. Mas não você... Normal. Mas não, até é a atuação dos garotos nem foi a pior. Eu acho que os estreantes foram muito piores do que eles. Exatamente. Exatamente. Vários erros que terão que ser corrigidos a partir de agora também pela diretoria do Curitiba e rapidamente. Mais informações do Curitiba, Daniel Rodrigues. Fala aí, Daniel. Muito bem, e de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Curitiba, o Verdão que anunciou na madrugada de domingo a saída do técnico Sandro Forner do comando da equipe. O treinador não resistiu à derrota na estreia da Série B pelo placar de 2-0 diante do Sampaio Corrêa e acabou sendo desligado da equipe. O Curitiba anunciou que Tcheco vai assumir a equipe na partida diante do Atlético Goianiense na próxima terça-feira, mesmo porque o Verdão, depois do compromisso contra o Atlético Goianiense, terá 10 dias até o compromisso diante do Criciúma, também no Couto Pereira, marcado para o dia 27 do mês de abril. Com a missão de reconduzir novamente a equipe à Série A, Forner esteve à frente do Curitiba por 20 jogos, sendo 15 no Campeonato Paranaense, 4 na Copa do Brasil e 1 no Campeonato Brasileiro. 43% de aproveitamento nos pontos disputados, 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Ex-jogador, Forner foi efetivado ainda no ano passado, depois da confirmação da eleição da diretoria comandada pelo presidente Samir Namur. Técnico da equipe sub-20, a ideia era valorizar o profissional da base, mas acabou não dando certo e Sandro Forner já não faz mais parte da equipe alviverde. Nomes sendo sondados no mercado, o Eduardo Batista, um sonho da diretoria, e ele está desempregado, está sem vínculo com alguma equipe. Claudinei Oliveira, outro também treinador que é um sonho da diretoria, esse sim, empregado na equipe do Avaí. Fabiano Soares e Milton Mendes, que tiveram passagens aqui pelo Atlético Paranaense e também pelo Paraná Clube, no caso do Milton Mendes, também podem aí pintar como técnicos do Curitiba. Para finalizar o nosso noticiário, apita a partir da manhã entre Atlético Goianiense e Curitiba, Curitiba e Atlético Goianiense, Francisco Carlos do Nascimento, árbitro das Alagoas, com Pedro Jorge Santos de Araújo e Esdras Mariano de Lima Albuquerque, o trio de arbitragem para este compromisso. E os ingressos para a partida estão à disponibilidade, R$ 50 a inteira, R$ 25 o meio ingresso. Lembrando que o torcedor alviverde tem a possibilidade de trocar o ingresso no setor Mauá por 10 apostas da Time Mania, o que seria um valor de R$ 20, marcando o Curitiba como time do coração no concurso válido 11,70 da Time Mania. São as informações do Curitiba, que com o Tcheco do comando vai em busca de reabilitação na segunda rodada da Série B, amanhã contra o Atlético Goianiense. Informações do Coxa aqui no Placar Transamérica. Obrigado, Daniel. Obrigado pelas suas informações.